Olá, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, nós vamos meditar um texto muito importante, também muito conhecido, o qual todo ano somos convidados a revisitar, o texto das tentações de Jesus no deserto. Este ano, como é próprio da liturgia, leremos o relato do Evangelho segundo Mateus. Quero aqui destacar com vocês alguns detalhes, esperando ajudar na compreensão desse texto e, ao mesmo tempo, na reflexão que esse texto deve provocar na vida de cada um de nós. Começamos com esse mosaico que está aqui ao meu lado. É a foto de um mosaico da Basílica de São Marcos, em Veneza, que representa as três tentações. Jesus no deserto, Jesus no ponto mais alto do templo e Jesus na montanha, no ponto mais alto também desta montanha. O texto começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Essa afirmação é muito significativa. Por quê? O Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto, ele, no texto anterior, no batismo, é aquele que é visível por meio da forma de uma pomba. O batismo, que é um momento significativo da vida de Jesus, porque indica a relação dele com Deus. De fato, no batismo, quando o Espírito, na forma de pomba, paira sobre Jesus, ouve-se também uma voz que vem do céu: "Este é o meu filho predileto, o meu filho amado." É Deus mesmo ali a afirmar quem é Jesus para ele. E quando Deus afirma quem é Jesus para ele, está afirmando para nós quem é Jesus, ou seja, o Filho de Deus. Uma característica que no Evangelho de Mateus já começa a nos dizer, ou melhor ainda, soma aquilo que desde o Evangelho da origem, ou Evangelho da infância, já o evangelista nos ensina: Jesus é o Messias. Ora, aquele espírito que parava sobre a forma de pomba agora conduz Jesus para o deserto. É o mesmo espírito. Logo, essas duas cenas da vida de Jesus estão conectadas. Se no batismo ele é declarado o filho amado, o filho predileto, agora nas tentações, o que acontecerá? Jesus será colocado à prova. De fato, ele se comportará como filho de Deus? Como filho amado de Deus? No batismo, como filho amado de Deus, se está afirmando que ele é o Messias. Mas qual é o modelo de Messias que Jesus quer desenvolver, vivenciar com a sua vida e com as suas palavras? O texto das tentações questiona exatamente isso. Que tipo de Messias é Jesus? E será ele fiel à sua condição de filho de Deus? Condição importantíssima para a realização da sua missão. Tentação significa colocar à prova. Jesus não é o primeiro personagem bíblico que passa por uma experiência de tentação, ou seja, é colocado à prova. No Antigo Testamento nós temos Abraão, nós temos a figura de Jó e inúmeros outros personagens, homens e mulheres colocados à prova. Israel mesmo no deserto é colocado à prova. O que significa ser colocado à prova? Significa encontrar-se numa situação tal na qual a relação com Deus é questionada. Como o povo lá no deserto, no Antigo Testamento, Jesus também, agora no deserto, é questionado na sua relação com Deus. Declarado no batismo como Filho de Deus, agora vamos averiguar se ele de fato será fiel à sua condição de Filho de Deus. É algo tremendamente importante, porque se ele não for fiel à sua condição de Filho de Deus, nós ficamos sem o Messias, ficamos sem o Salvador de Deus. Daí a importância desse texto, para entendermos a pessoa de Jesus e o efeito disso sobre a nossa vida. Essas provas às quais Jesus é submetido se dividem em 3 momentos. Todas elas são conduzidas pelo diabo. Diabo significa aquele que separa, que divide o homem de Deus. Ou seja, aquele que com a sua presença, a sua influência busca provocar e afirmar a ruptura da relação homem e Deus.
O diabo aqui se apresenta no deserto junto a Jesus para colocá-lo à prova, ou seja, para provocar essa ruptura entre ele e Deus. Desviar Jesus da sua verdadeira e essencial missão de Messias. Como desviá-lo? Atacando a característica principal da sua relação com Deus: Filho de Deus. A primeira e a segunda tentação, não por acaso, começam exatamente com essa invocação: se és o Filho de Deus. Ou seja, o diabo está questionando se Jesus consegue se manter fiel a essa condição de Filho de Deus. É interessante notar também que, ao tentar Jesus, o diabo faz uso, na primeira e na segunda tentação, de citações bíblicas. Ele usa a palavra de Deus para desviar Jesus de Deus. O que significa isso? Às vezes, nós também podemos, com a Bíblia na mão, tentar controlar Deus. Impor ao texto uma interpretação que nos é cômoda, fazer o texto dizer ao outro aquilo que o texto não quer dizer, o que significa manipular a palavra de Deus para manipular o homem e a mulher para quem eu me dirijo, com a pretensão de ser mestre e intérprete da palavra de Deus. Papa Francisco, há pouco, numa de suas mensagens, disse também que o Evangelho não é um conjunto de ideias, não é utopia e não é ideologia, nem de esquerda e nem de direita. E nos convida a tomarmos cuidado, porque quando nos aproximamos, quando abordamos, quando pegamos nas mãos os evangelhos, a partir da nossa ideologia, nós já manipulamos o evangelho e transformamos a palavra de Deus, que deveria ser fonte de salvação, numa arma de ataque para o outro. Nesse sentido, o evangelho é utilizado como uma espingarda com a qual eu atiro no outro, reconhecendo-o, ou melhor, definindo-o como errado. Mas não me deixo acertar pelo Evangelho, portanto não olho para a minha própria vida. Mais do que pensar, quando se fala do diabo, em uma entidade espiritual com chifre, com asa e com rabo, é preciso pensar em atitudes diabólicas que provocam rupturas. Quanto mais intensas as rupturas entre nós, homem e homem, homem e mulher, ser humano e ser humano, isso significa que maior tem sido a nossa ruptura com Deus. A primeira tentação. O diabo tenta Jesus para transformar pedra em pão. Ora, estando por um longo período no deserto, em jejum, ele então está em condição de fome. A primeira tentação, ela afeta a questão da subsistência. Comer significa ingerir aquilo que é necessário para que o corpo possa ter energia e assim sobreviver. Ele está em jejum, Jesus. Estar em jejum significa colocar-se numa condição, ao renunciar o alimento, para nessa renúncia reconhecer que Deus é a fonte da nossa vida, como diz o livro do Deuteronômio, aquele que nos dá o pão, aquele que nos dá a água. Mas, fisicamente, fragilizado. Como homem, Jesus está fragilizado. É exatamente essa fragilidade que o diabo ataca. Insistindo, usando sempre o texto bíblico, para que Jesus transforme a pedra em pão. Ora, o pão aqui simboliza tudo aquilo que tem a ver com a subsistência, com a manutenção e também, de consequência, com o produto que o homem ganha com as suas mãos, chegando inclusive ao lucro. É a tentação associada à economia. Uma tentação que faz dos meios de subsistência uma ocasião de manipulação. Jesus responde com um texto do livro do Êxodo, capítulo 16. Um texto significativo, porque é o texto que vem quase depois da travessia do mar. O mar que Deus abre para que o povo atravesse com os pés enxutos. Ora, do outro lado do mar, até a chegada do mar e a travessia do mar, Israel é beneficiário, recebe aquilo que Deus lhe dá, a graça de ser retirado do Egito e de poder atravessar o mar com os pés enxutos. Mas do outro lado do mar começa uma nova etapa.
Ali Israel continua sendo beneficiário da ação de Deus na sua vida, mas Israel é convocado a assumir o seu compromisso com Deus. Tendo sido libertado por Deus, agora começa uma vida na qual tem que aprender a viver como homem livre, segundo a vontade de Deus. Mas é exatamente nesse deserto, escola de vida, que Israel começa a hesitar e, portanto, a murmurar e a manifestar o seu descontentamento para com Deus, na verdade, a sua descrença. Jesus responde então dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não está aqui desmerecendo a importância do pão. Como homem, ele também sabe o quanto o pão é importante para a subsistência do corpo. Mas, quando nós nos apegamos demais a obter esse pão, e esse pão vai se transformando em muitas coisas, acúmulo de riqueza, e a palavra de Deus vai ficando ao lado da nossa vida, à margem, à periferia da nossa vida, então a nossa vida já foi toda tomada por algo que não tem nada a ver com Deus. Confiar em Deus significa, sim, buscar e procurar o seu pão, mas sempre naquela proporção, naquela condição na qual é Deus a iluminar essa procura, essa busca e essa vivência do pão. Segunda tentação. O diabo aqui, de novo, ele se dirige a Jesus, levando-o à cidade santa, a Jerusalém. E leva-o para a parte mais alta do templo, e lá diz: se és filho de Deus, vejam a expressão de dúvida, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Em primeiro lugar, qual a necessidade de, estando numa posição muito alta, ponto mais alto do templo, pular e esperar que Deus faça alguma coisa? Nenhuma. Portanto, essa tentação carrega também um absurdo, que significa brincar com Deus. Querer forçar Deus a manifestar a sua força numa situação que não é por nada necessária. O que o diabo está fazendo aqui é uma manipulação hermenêutica do Salmo 91. Ou seja, quando o Salmo fala que Deus dará ordem aos anjos para que eles te conduzam pelas mãos, o Salmo não está falando de uma realidade material. Deus vai enviar anjos que vai sentar-me aqui do meu lado, desse lugar onde estou gravando esse vídeo, vai segurar as minhas mãos para me dar apoio o tempo todo enquanto eu estou falando. Não. Essa linguagem do Salmo é uma linguagem figurada. O anjo significa a presença de Deus. Aquele Deus que, mesmo que a gente não consiga ver com os olhos, sentir com o tato, como se tocássemos, como tocamos qualquer outra coisa, esse Deus está do nosso lado. O Salmo quer dizer isso num sentido figurativo. Mas a manipulação hermenêutica interpretativa do diabo trata o Salmo como se o Salmo estivesse falando de algo material. Como muitos pregadores têm feito em nossas igrejas, têm feito na internet, quando leem a palavra de Deus de modo fundamentalista. Do jeito que está escrito, nós temos que reconhecer como verdade material. Não conseguindo entrar na mentalidade figurativa, ou seja, o texto não está dizendo o que aconteceu, mas o texto está dizendo algo que tem sentido para a nossa vida. E porque tem sentido, me ajuda a pensar a minha vida, na minha situação, na minha condição, onde me encontro, como também a situação do meu irmão que está diante de mim e com quem eu sou, pela fé, comprometido pelo comandamento do amor ao próximo. Aqui se busca um Messias milagroso, que faça coisas espetaculares, porque é na espetacularidade dos milagres infinitos que Deus manifesta a sua força, deixando de lado essa presença discreta, real e contínua, constante, de quem de fato vai nos salvando um dia depois do outro. Jesus, aqui de novo, responde, apelando para também ele um texto do Antigo Testamento.
Qual que é a diferença? O diabo apela para o Antigo Testamento manipulando o Antigo Testamento. Jesus não. Se prestarmos atenção, sempre que Jesus vai falar, ele diz, está escrito. O que significa isso? Que ele simplesmente vai citar algo do Antigo Testamento? Não. Ele se coloca como um mestre verdadeiro. Aquele que sabe ir à palavra de Deus e extrair da palavra de Deus uma resposta válida para a vida. Jesus, portanto, apela à vontade de Deus, ignora a questão espetacular do milagroso, mas ao apelar à vontade de Deus, ele não instrumentaliza a vontade de Deus. Daí a resposta, não tentarás o Senhor Deus. Não é necessário, seria uma coisa absurda, portanto, uma tentação dirigida a Deus. A terceira tentação tem a ver com a ideia, com os reinos, não é? Que o diabo propõe para, como poder a ser entregue na mão de Jesus. Está associado à política. Ora, no Salmo 2, no Salmo 110, o Messias que Deus enviará é aquele ao qual Deus entregará todos os reinos. Aqui o que o diabo tenta fazer é antecipar o que Deus já havia dito. Ora, os reinos todos serão entregues na mão de Jesus na conclusão da sua missão. De fato, no final do Evangelho de Mateus, já ressuscitado e antes de voltar para o Pai, no momento que ele dá a missão para os discípulos, ele diz, me foi dado todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Ou seja, após a sua morte e ressurreição, Deus reconhece a Jesus o poder sobre tudo. Aqui o diabo tenta antecipar. E qual é o elemento particular? Se Jesus aceitar a proposta do diabo, não precisará enfrentar a morte, o sofrimento, o desprezo, a humilhação. Logo o diabo está dizendo, eu posso facilitar a tua vida. Você é o Messias? Eu posso facilitar a tua vida. Mas tem uma condição. A condição é a adoração idolátrica. A condição para facilitar a vida e antecipar o poder sobre os reinos é aquela de abandonar a Deus. Qual que é a diferença? O poder sobre os reinos que o diabo oferece é o mesmo poder que a política humana, muitas vezes, nem sempre, porque a política é necessária, mas muitas vezes alguns agentes da política desenvolvem de forma arbitrária, manipulatória e despótica. É o poder que domina, que explora, que corrompe. Ora, o poder que Jesus, como Messias, plenamente receberá de Deus, e repito, no final do Evangelho de Mateus, ele diz ter recebido, me foi dado todo o poder sobre o céu e sobre a terra, não é um poder de domínio, de exploração, de manipulação ou de corrupção, como o do diabo. É o poder de salvação. Na sua autoridade suprema, ele envia os discípulos para fazer discípulos. Na sua autoridade suprema, ele envia os discípulos para que outros homens e mulheres descubram o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador de todos nós. Jesus responde de novo utilizando um texto bíblico. Deuteronômio 6, um capítulo importante do Deuteronômio que afirma o monoteísmo, ou seja, só tem um Deus, o único e verdadeiro. Não se pode adorar um outro Deus, porque só existe um Deus. O resto é idolatria. E idolatria não é só uma mentira, é uma corrupção da própria vida. Por isso ele responde dizendo, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Se Jesus é questionado na sua condição de filho, e portanto o Messias reconhecido pelo Pai no batismo, nas tentações, apesar da sua fragilidade em jejum, ele se confirma como filho. Como ele se confirma? Na sua fidelidade a Deus. Não aceita ser manipulado, não cai em armadilhas e, sobretudo, se conserva sempre disponível à vontade de Deus, que ele nunca instrumentaliza, mas que ele busca em cada ação ou palavra viver do modo mais pleno possível. Quero concluir essa meditação de hoje, já um pouco longa por ser uma meditação dominical, com um pequeno paralelo. No batismo, como disse desde o início desse vídeo, Jesus é reconhecido como Filho amado. Nas tentações, ele é questionado na fidelidade à sua condição de Filho amado. Nós também recebemos o batismo. E, portanto, no batismo também fomos reconhecidos
como filhos. Diria São Paulo, como vemos na carta aos Romanos capítulo 4, fomos adotados como filhos e filhas de Deus. O deserto são as várias situações pelas quais podemos passar na vida, a qual também nós somos colocados à prova na nossa condição de batizados e batizadas, portanto de filhos e filhas adotados por Deus. Nesses desertos, colocados à prova, está em jogo a nossa fidelidade, a nossa condição de filhos e filhas de Deus, a nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus.